paz, boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor, tia Wanda. Serginho, Regina. Paz, Serginho e Regina. Kátia, Deus abençoe Fernando. a vida de vocês. Kátia, Fernando. Você fala, eu repito, né? Assim é bom. Porque eu tô enxergando ali menorzinho, né? Não sei se... Já vou aqui, ó, copiar o link. Já estou colocando nos grupos, ó. Eu quero te incentivar você a chamar os seus familiares, participar nesse período, né, de imersão. É um período bem rápido, onde vamos estudar a palavra, estaremos, né, estudando a palavra de Deus. Essa música eu já fiquei sabendo que minha sogra está ouvindo ela hoje, né, ontem à noite. Mas quero desejar aí uma noite de paz para cada um de vocês. Vocês estão chegando. Pega a sua Bíblia, tá? Antes da gente iniciar, vamos dar alguns avisos, é claro, mas pega a sua Bíblia aí, abra no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas. Isso. É uma palavra muito conhecida, uma história muito linda, mas que vem trazendo uma verdade, né? Que nós estaremos aliando hoje, né? Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês a participação, né? A entrega de vocês. Hoje nós tivemos aniversário essa semana da tia Cecília, da irmã Patrícia ontem, e hoje tá tendo aniversário da tia Irã, né? Tempo de bênção. Você fez assim, o povo entendeu. É porque o nosso mais velho foi fazer um pedido. Aí ele, para não atrapalhar, ele fez por código e nós aprovamos. Mas nós vamos fazer uma oração nesse exato momento. Quero convidar você aí, onde você estiver, feche os seus olhos. Aquilo que a gente fala sempre, por mais seja um tempo de aprendizado, um tempo de estudo, um tempo de ensino, Deus está aqui e nós precisamos valorizar isso. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar, pedir para a pastora fazer a sua oração. Não se preocupe, não é uma oração breve, uma oração rápida, mas é uma oração de gratidão, convidando o Espírito Santo que ele venha e dirija tudo aquilo que ele tem para fazer nesse período de estudo que nós teremos. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa e vamos juntos? Amém, pastor. Glória a Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, ser bem-vindo neste momento, ser bem-vindo nesta live, Senhor. Ser bem-vindo na casa daqueles que estão ouvindo e assistindo e na casa daqueles que, nos lares daqueles que ainda irão assistir, Senhor. Que o Senhor, o Teu Espírito se faça presente, ó Pai, porque nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. E nós pedimos neste momento que o Senhor abra o nosso entendimento, destape os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos Te ouvir, Senhor, e para que nós possamos alcançar a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Ministra nos nossos corações, Senhor, que o Teu Espírito possa falar conosco neste momento. Espírito Santo de Deus, que consigamos deixar de lado as tarefas neste momento, toda a preocupação, para nos dedicarmos exclusivamente, Senhor, a Ti neste momento, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, Senhor, e todo louvor. E não há nenhum Deus além de Ti nas nossas vidas, e é por isso que nós estamos neste momento reunidos, ó Pai, como corpo de Cristo, Senhor, para Te adorar e bendizer ao Teu santo nome. Toca, Senhor Jesus, nos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Aí já chegou a irmã Patrícia, paz. Mãe Eliane Mesquita. Manda abraço pro Flávio, pra família linda aí, graças a Deus. Nós vamos começar, mas antes vamos dar alguns avisos sobre a oficina, né, Manel? Meu sogro já está aí, Deus abençoe. As oficinas, essa semana nós não teremos essa semana. Isso, vai ser transferida a nossa oficina de chocolate que ocorreria essa semana, tá? Por motivos de força maior. E quando nós tivermos uma nova data, nós informaremos as irmãs, colocaremos no grupo das prudentes. Então fiquem ligadinhas aí para a próxima data que a gente vai remarcar esse curso, essa oficina, amém?
além de ficar atento à próxima data que vai ser remarcada, eu quero passar para você, meu querido, para você, minha querida, é o seguinte. Eu mandei até um vídeo hoje. Você que é pastor, não viu o vídeo, tá aí na página do Face. Você pode rever e pode até compartilhar depois esse vídeo na sua linha do tempo, se você quiser. Mas mediante todo o cenário que nós estamos vivendo, nós liberamos um vídeo. Os cultos presenciais, eles continuam, né? Eles continuarão. Aí você vai falar assim, mas pastor, essa situação toda. Amado, eu conheço vários pastores de igreja grande, de igreja pequena, né? Só que quanto maior a igreja, mais difícil você administrar, né? A questão nesse momento. Não estou falando de administração eclesiástica. Eu estou falando a questão desse momento de pandemia, a questão administrar as normas da OMS. A nossa igreja, ela é menor, pequena. Então, independente do vizinho, da direita ou da esquerda, fechar, suspender as atividades, Deus, ele dá o direcionamento para cada igreja. E o direcionamento que Deus nos deu é que, assim como os nossos governantes estão permitindo, enquanto os governantes permitirem, as portas da igreja permanecerão abertas. Amém? Então nós teremos culto presencial domingo, culto presencial terça-feira e sábado presencial começa a nossa escola, nosso estudo da Bíblia, né? Sábado começa o estudo da Bíblia. Eu até comentei, pedi para a pastora falar um pouco como vai ser o processo de estudo sábado, né? Nesse sábado agora vai ser presencial, será presencial. Fala aí, pastora. Nós realizaremos esse estudo da Bíblia aos sábados, tá? Não serão sábados sequenciais, nós faremos de tudo para que ele seja intercalado. Então, sábado agora, às 16 horas, a gente terá esse encontro lá na nossa igreja, respeitando as regras e as normas da OMS. Então, nós temos vagas limitadas. Não esqueçam de fazer as suas inscrições com a diaconisa Sandra. Ela já nos passou o número de 10 pessoas. Então, se você ainda tem interesse, ainda dá tempo, faz contato com ela para você poder realizar essa sua inscrição. Aos domingos, tá? O pastor vai liberar o trecho bíblico que você vai estudar ao longo da quinzena para o nosso encontro. Esse domingo agora nós já liberamos, né? Liberamos. Para sábado agora, será de Mateus 1 a Mateus 10. Você vai ter esse período para ler a palavra de Deus. Utilize as versões necessárias que for para que você tenha um entendimento desta leitura. Aquilo que te facilitar o entendimento, utiliza as ferramentas. Anota, o que gerar dúvida, escreve. Isso. Leva pra gente lá no dia... Sábado agora é dia 20... Sábado agora. 25, 26, 27. Sábado agora, dia 27, leva por escrito, porque nós estaremos esmiuçando os capítulos, a palavra de Deus. Deixa só claro para os irmãos o seguinte, não é debate, não. O estudo da Bíblia não é debate, o estudo da Bíblia não é pregação, não é culto. Será um tempo de aprendizado, né? Irmã Lucinéia, Deus abençoe tua vida. Deus abençoe. Será que é a tia Lucinéia? Deus abençoe tua vida. Um abraço para a senhora, para toda a família, para o pastor, tá? Que Deus abençoe. E o que acontece? O que é esse estudo da Bíblia? Existem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de entender a questão de genealogia, dificuldade de entender a questão da apresentação de Jesus para cada evangelho. Então, sábado agora, nós estaremos liberando. Começaremos por Mateus, né? E só para deixar um gostinho, eu quero, você que não se inscreveu, dá tempo ainda, procure a diaconisa Sandra, porque muitos falam sobre Maria, né? A gente pega várias religiões, católicos, entre outros, que comentam sobre Maria, mãe de Jesus, aqui na terra. Só que José, por que José foi escolhido? Tinham tantos para serem escolhidos. Por que José? Isso aí nós vamos aprender por que José foi escolhido. Nós vamos entender a questão de Maria, entre outras coisas, que é do capítulo 1 até o capítulo 10. Qual é a visão do Evangelho de Mateus, entre outras coisas. Então nós pegamos vários, queridos,
A base que nós estamos utilizando é a Bíblia e outras bibliografias, aleluia. E outras bibliografias. A paz, irmã Fátima, Deus te abençoe, querida, minha tia. Beijo. Entre outras bibliografias, eu quero convidar você a estar conosco no sábado presencial. Mas não adianta chegar lá de supetão. Procure a diaconisa Sandra, manda um zap para ela. Se você não tiver e quiser participar, manda um inbox, tá? No Messenger da nossa igreja. Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Hoje nós falaremos sobre duas coisas. Algo que tem faltado muito, tá? Tem faltado muito para a igreja do Senhor, né? Principalmente no tempo de hoje. Já tem faltado há décadas, eras e eras, mas no tempo de hoje está faltando muito. É uma palavra chamada temor, né? 10 paz, Dani. Sábado, sábado é a célula dos jovens, Samária firme e forte. Sexta, perdão, hoje, Jesus. Amanhã a célula dos jovens, Samária e Duda firme e forte. Joãozinho vai estar trazendo a palavra, será uma bênção, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Temor, né? Então eu rascunhei algumas coisas que eu quero passar para vocês. Pastora, abre para mim no livro de Provérbios, rapidamente. Bem rápido, tá? Provérbios 8:13. No início eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 18. Mas leia para mim bem rápido. Provérbios 8:13. Temor. O que é temor? A gente precisa entender que o temor, o temer a Deus, né, é a absoluta reverência e admiração por tudo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz, aquilo que Ele representa. A gente tem que entender essa reverência. E Provérbios 8:13 fala o que, pastora? Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então, isso é temer a Deus. Tia Maria, tia Maria. Deus abençoe, minha tia, seja bem-vinda. Isso é temer a Deus. E quando eu entendo o que é temer a Deus, eu entendo muitas coisas que podem ser liberadas e rompidas na minha vida. E nesse contexto eu vou entrar na história agora de 2 Crônicas, capítulo 18, que fala sobre um homem, né? Falam sobre 3 homens. Três personagens, para mim são principais. 3. Eu tenho Josafá, eu tenho Acabe e tenho Micaías. Eu tenho 2 reis e um profeta. Meu pai, ele sempre falava que o problema não é quando o rei vai até o profeta, mas o problema é quando o profeta ia até o rei. Então, nesse cenário, eu quero convidar você a vir conosco, tá? Eu vou usar a versão, a NVT, que é a nova versão transformadora, e eu quero convidar você a vir conosco. 2 Crônicas, capítulo 18, eu vou ler para vocês, a partir do verso 3. 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 3. Se você puder, pedir até para a irmã Patrícia, ou meu cunhado Cadu, que está aí, né? Ô, tia Sandra, pastor Jorge, Deus abençoe a vida de vocês, né? Tia Lídia, vamos lá. Coloca para mim, por favor, 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá. Então, vamos analisar primeiro esse início. Pastor, eu tenho o rei de Israel e tenho o rei de Judá. O que isso significa? Naquele tempo, o reino já havia sido dividido, o reino do norte e o reino do sul. Então o reino do norte eu tinha Israel, e o reino do sul eu tinha Judá. Acabe era responsável pelo reino do norte, Israel. Josafá era responsável pelo reino do sul, Judá. Então, naquele momento, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou, quem acrescentou? Josafá. E acrescentou: antes, porém, consulte ao Senhor. Deus, foi a tua palavra que foi lida. Nesse tempo que estudaremos a tua palavra, se revela a nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, Deus.
Amados, aqui eu vejo o que nós temos aqui. Nós temos 2 reis, tá? Nós temos 2 reis e nós temos um profeta, conforme eu falei no início. Mas eu tenho um rei que é temente e um rei que perdeu o temor. E eu tenho um profeta que é obediente. Eu vou repetir esse pedaço para você poder entender. Eu tenho um rei que é temente e outro rei que perdeu o temor. E um profeta que é obediente. É um profeta que é pouco comentado, é pouco falado biblicamente sobre ele, mas o pouco que fala deixa claro ele deixa claro uma lição muito grande, uma lição que nós estamos aqui nessa terra não para satisfazermos o homem, mas para satisfazermos o desejo do coração de Deus, para vivermos os sonhos de Deus. Meu pastor, ele sempre fala, nós fomos chamados para pregar a verdade, para falar a verdade. E hoje até no almoço janta, né? Estava conversando com a minha sogra, porque foi 5 horas da tarde, que a verdade, ela dói, ela machuca, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra. A verdade confronta, né? Que a verdade confronta. E quando a verdade confronta, você fica, ou você aceita ou você não aceita. E a maioria acaba não aceitando porque não é aquilo que quer. Não é aquilo que quer ouvir, não é aquilo que quer ver, não é por esse caminho que quer andar, né? E nós precisamos entender esse contexto todo, porque aí nesse momento Acabe, ele estava cego, ele é aquele rei falta, ele não tinha temor nenhum. Aí você vai falar assim, pastor, se eu tiver temor eu não vou pecar, querido, meu amado. Se você já parte da premissa que você não quer pecar, você já está pecando, tá? A questão aqui, a gente não está falando de pecado, estamos falando de temor. Josafá, ele era temente. Aí você vai perguntar assim, pastor, se Josafá era temente, por que Josafá fechou a aliança com Acabe? Josafá, além de ser temente, Josafá, ele era rico e próspero. Eu acho que tem algumas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro sobre a família de Josafá, né? Josafá, ele tinha uma família abençoada, ele teve um reino próspero. E simplesmente, um dos seus maiores erros foi se aliançar com Acabe. Foi se aliançar. Porque Acabe, ele não tinha a mesma visão espiritual. Eu vou falar para você que está nos assistindo aí, e você que vai ver depois. Cuidado com quem você se aliança. A nossa aliança precisa ser com pessoas que caminhem conosco, que professem a mesma fé, que tenham a mesma visão de reino. Vai somar. Porque quando eu tenho a mesma visão de reino, eu somo, eu multiplico, eu não divido e não subtraio. Então eu preciso entender qual é o meu papel como homem de Deus, como mulher de Deus, como pastor, como pastora, como ovelha, que nós somos ovelhas. Qual é o nosso papel aqui? O meu papel qual é? É fazer aliança com pessoas. Eu tenho que me aliançar com pessoas que me levem para cima, e não com pessoas que me fazem permanecer na inércia. Tá pegando aí, querido? Pessoa que vai te levar para cima vai ser aquela pessoa que vai falar a verdade para você. Vai ser a pessoa que vai falar para você assim, ó, você tá certo, você tá errado. Ó, se arrepende, tá todo mundo errado. Essas pessoas querem o teu bem. Essas pessoas são aqui. Se a gente for determinar uma nomenclatura para essas pessoas, eu posso determinar que essas pessoas são dignas de receber o título de amigos. Porque o amigo não é aquele que compactua com o teu erro, mas amigo é aquele que você está errado, você está errado. Ele vai te levar para cima, mas você está errado, você está errado. Você está certo, você está certo. Eu compro a tua briga, mas se você está errado, você está errado. Isso para mim é ser amigo. E simplesmente Josafá, ele se aliançou com uma pessoa que pensava totalmente diferente dele. E Josafá sabia disso. Josafá sabia. Só que vamos voltar um pouco a fita, DVD, vamos voltar. Quem era Josafá? É antigo, né? Vamos voltar ao vídeo, meu Deus, isso já quarentou, né? Vamos voltar ao vídeo. Quem era Josafá? Josafá, ele era descendente de quem?
Josafá, ele era descendente do rei Davi. Pronto. A benção. Descendente do rei Davi. Tá? Ele foi o rei de Judá na época em que Israel estava dividido, que eu já falei no início da imersão. Josafá, ele foi temente a Deus. Ele cometeu alguns erros, assim como todos nós estamos fadados a cometer erros e falhas. Mas ele foi temente, sabe? E com muito orgulho, é que quando eu olho, pastor, a história de Josafá, eu vejo um homem em que ele valorizou a graça que ele recebeu. A graça de governo, de poder governar uma nação, de poder governar Judá. Porque eu olho e vejo alguns feitos de Josafá. Querido, Josafá, ele destruiu altares. Ele destruiu altares idólatras que haviam em Judá. E ele determinou: somente a Deus adorarás. Pastor, me prova isso na Bíblia. Depois em casa você pode ler 2 Crônicas, capítulo 17. Em casa, não, lê, está aberto, lê agora, pastor. É 2 Crônicas, capítulo 17, o verso 3 e 4. Leia, por favor, pastor. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou a Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo de Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grandes riquezas e honra. E aí eu já entro para o segundo ponto. Outra característica que me fascina. Isso me fascina. E isso está faltando no tempo, nos dias de hoje. Josafá enviou levitas e oficiais para ensinar o povo. Ensinar o quê? A lei de Deus. Então o que eu vejo? Eu vejo que Josafá, ele tinha uma visão de multiplicação. Sabe, querido? Pega isso que eu vou falar agora, pega no teu espírito. Eu creio que Josafá, ele tinha uma visão de multiplicação. Se ele tem recebido, se ele tem sido abençoado, eu quero multiplicar aquilo que eu tenho recebido para que o meu irmão, os meus vizinhos, as famílias que estão no mesmo ambiente, na mesma casa, na mesma situação, no mesmo cenário, desfrutem da mesma alegria que eu e a minha casa estamos desfrutando. Você pegou? Vamos repetir. Qual era a visão de Josafá? Visão de multiplicação. Se ele estava vivendo um tempo de prosperidade, se ele estava vivendo um tempo de unidade dentro de casa, ele queria que as pessoas que estivessem ao redor dele, principalmente o povo de Judá, desfrutasse da mesma graça, do mesmo favor de prosperidade, de unidade. Eu não me canso de falar lá na nossa casa. O segredo de uma família não está na quantidade. O segredo, a força da igreja está na qualidade e na unidade. Temos que ser um. Então Josafá, ele se preocupou, pastora, em mandar oficiais, em mandar levitas a compartilhar a lei do Todo-Poderoso. Naquela época não tinha a Bíblia papel, como tem hoje, não tinha Bíblia virtual. Josafá, ele se preocupou não de distribuir as riquezas e bênçãos, mas sim de ensinar, compartilhar, multiplicar aquele que é a origem de todas as bênçãos. Ou seja, ele ensinou o caminho das pedras ao invés de entregar na mão do povo as bênçãos, porque isso é duradouro, né? E eu vou falar para vocês, a visão de Josafá é a visão de quem tem governo. É de líder. Porque o líder, além de delegar, ele delega com a visão lá na frente. Eu vou delegar porque eu sei aonde o povo pode chegar. Eu vou delegar para os meus liderados para que eles cresçam, amadureçam, desenvolvam. O dom, o ministério, a adoração nas pessoas. Então Josafá, ele teve essa graça. Era um rei que tinha essa graça. E outro fato que me fascina é porque na época, o tempo, quando você vem cronologicamente de acordo com a Bíblia, você lê ali o Pentateuco, aí você chega em Josué, você chega em Juízes, nós já falamos na imersão que os juízes, eles foram levantados para instruir, para julgar, para dar direção ao povo daquela época. Só que o tempo passou e Josafá veio trazer os juízes de volta em Judá. Aí é um divisor de águas no reinado de Josafá.
ele já começa mostrando que ele vai dar continuidade ao plano de Deus. Deus abençoe Gladys, Deus abençoe Amanda, glória a Deus universitária, coisa linda. Então, Josafá, ele simplesmente, ele nomeia juízes com um propósito, pastor. Ele nomeou juízes para administrar o país com justiça. Só que o que mais me fascina é que ele não nomeou juízes simplesmente para administrar de forma aleatória. A Bíblia diz, e eu vou ler para você, que ele nomeou juízes para administrar de uma forma teológica. De uma forma teológica. O que é teológica? É estudo de Deus. De uma forma mostrando que Deus é o centro. Como isso, pastor? Vem comigo. 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Tá? A partir do verso 5. Vai lá, Patrícia, por favor, mais uma vez. 2 Crônicas, capítulo 19, a partir do verso 5. Diz assim: nomeou juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, e lhes disse, olha que coisa linda, sejam cuidadosos, lembrem-se que não estão julgando para agradar as pessoas. Esse pedaço eu vou falar, vou repetir que é muito forte. Lembrem-se, vocês não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar ao Senhor. Josafá, ele mostra que é uma linha tênue, né? Tênue, coisa linda. Tênue. Ele deixa claro, vocês estão julgando, mas eu quero que vocês se lembrem. Por que vocês estão julgando? Não para agradar políticos, não para agradar a coletividade, não para agradar, assim, os líderes. Vocês estão julgando para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. E ele continua, olha só, ele estará com vocês. Se eu estou julgando para agradar o Senhor, o Senhor estará com vocês. Sempre que derem um veredito. Aí ele continua, temam, olha o temor aí, olha o temor. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, ele não tolera parcialidade e ele não tolera suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes de família de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis. Estas foram as suas ordens para eles: hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Essas coisas, esses versículos do 5 ao 9, 2 Crônicas 19, do 5 ao 9, me fascina, porque ele deixa claro que ele levantou juízes para administrarem, para julgar as causas, mas que tivessem Deus como centro, o Senhor como alvo. E ele também instituiu levitas, ele instituiu sacerdotes, chefes de família. A primeira igreja, a nossa família, a nossa casa. Ele instituiu chefes de família para trabalharem utilizando a mesma palavra, temor. Por que Josafá fez isso? Porque Josafá sabia que o que mantém uma cidade de pé não é a quantidade de moradores, mas é quem está governando aquela cidade. E eu só entendo que é Deus que governa a cidade do Rio de Janeiro, que é Deus quem governa a nossa casa, as igrejas da qual fazemos parte, se tivermos temor, porque temor aponta para a reverência. Temor não é olhar para Deus como se ele fosse um ditador. Temor é olhar e reconhecer que Deus é soberano, que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Tá pegando, pastor? Quer falar alguma coisa antes? Então vou embora, hein? E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Nós, seres humanos, não conhecemos a intenção do coração nem o pensamento humano, mas Deus sim. Então aqueles juízes precisavam estar assim, temente ao Senhor, até mesmo para que Deus pudesse direcioná-los naquilo que eles deveriam fazer, para não julgar com injustiça,
com inverdades, mas para isso era necessário um preço. Preço, querido. Se você teme a Deus, você está pagando esse preço, querido. Não tem como temer a Deus e agir da mesma forma que você agia antes. Quando eu temo a Deus, eu respeito os mandamentos. Eu vou repetir, porque isso é mais do que didático. É primordial para que a nossa vida permaneça no altar. Quando eu temo a Deus, eu honro e respeito os mandamentos. Né? A diaconisa Sandra botou: temor ao Senhor é ser sábio. Tem pessoas que acham que a sabedoria está em ler. Eu vou ler, eu vou buscar conhecimento. Isso não é, querido, sabedoria humana. Tá? Não é pecado você ler, não é pecado você buscar conhecimento. É importante, né? O conhecimento, até mesmo eu falo lá na casa, os pastores precisam estudar, os professores da escola bíblica dominical precisam estudar, aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você busca conhecimento da palavra de Deus, você olha e entende que a palavra de Deus, ela é a revelação do Pai para nós que somos filhos. Então eu preciso entender isso, né? Aí quando eu estava estudando a questão de temor, antes de chegar em Micaías, eu começo a olhar para Josafá. Josafá era um homem temente, era um rei temente. Mas mesmo sendo um rei temente, ele fez aliança errada. Sabe? O fato da gente ser temente a Deus, não nos... Como é que eu vou falar uma palavra? Não vai dizer que você não vai ter... eu temo a Deus, então eu não vou errar. Não é isso. Não vou pisar em falso. Não é isso. Você pode temer a Deus, mas a questão é que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele sabe o desejo do teu coração. Porque Josafá, ele fez a aliança errada com Acabe. Esse temente, ele fez tudo isso e muito mais coisa em Judá. Mas ele se aliançou com um rei que tinha perdido a visão, que não estava com a mesma visão, ele estava, digamos assim, se eu for usar uma palavra pesada, ele preferiu a maldição do que a bênção. Acabe preferiu a maldição do que a bênção, né? Então, e Josafá se aliançou com ele. Quando Josafá se aliança com ele, querido, pastor, Josafá perdeu o temor. Não pense nisso, porque logo em seguida Josafá, devido ao casamento, Acabe falou: vem comigo, a gente está casado, nós temos uma aliança agora, eu preciso da tua ajuda. Ele vai dizer que não. Josafá falou: não, eu vou, porque quando eu faço, o que eu aprendo? Quando eu faço uma aliança, seja ela para o bem ou para o mal, eu tenho que pagar o preço. Qual é o preço? Pastor, o que o senhor está falando? Se eu fiz uma aliança com Deus, eu tenho que pagar um preço? Querido, o preço já foi pago. A palavra do Senhor vai dizer que Deus mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O preço foi pago. Mas algo nós precisamos fazer. Uma vida devocional. Uma vida devocional. Essa responsabilidade é nossa. Em termos uma vida de devoção a Deus. Porque não é dizer, é o período tal, não tem período. A graça sempre existiu. No Velho Testamento houve graça, no Novo Testamento sempre teve graça. Então não é esse negócio, eu vou olhar só para o novo e esquecer o velho. Não, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu preciso entender que simplesmente, quando eu tenho uma vida, eu busco uma vida devocional, uma vida de devoção, eu estou valorizando o temor. Eu estou tendo reverência a Deus. E Micaías tinha reverência. Pastor, me prova, porque a Bíblia fala pouco de Micaías. Te provo. Por quê? Josafá falou: amém, eu vou contigo. Eu estou errado, eu sei que estou errado, mas se eu fiz aliança com você, Acabe, eu vou com você. Mas antes, vamos consultar o Senhor. Aí a Bíblia diz que Acabe chegou e chamou os profetas dele. Os profetas de Acabe. Mas os profetas de Acabe falaram aquilo que Acabe queria ouvir. Porque Acabe já tinha posto no coração que ele tinha que ir para a guerra. Cuidado com o que você coloca no coração. Não joga uma responsabilidade que é tua para Deus. Pastor, vamos orar para saber se é de Deus. Eu comprei a casa porque eu já dei documento.
eu já dei a entrada do imóvel. Ah, pastor, vamos olhar para saber se é de Deus, para comprar um carro, porque eu acabei de dar um cheque lá para segurar. Querido, você já tomou atitude. Então, você já tomou a primeira ação. Então, não é olhar para saber se é de Deus, você já está errado. Porque tudo aquilo que a gente possa vier a fazer, compra, venda, roupa, vestuário, alimentício, profissional, sentimental, nós não podemos fazer nada pela nossa vontade. Porque quando fazemos pela nossa vontade, estamos pegando o temor e jogando de lado. Porque quando eu faço fundamentado aqui, ó, na palavra de Deus, que é a revelação da glória do Pai, na palavra, quando está fundamentado aqui, eu tenho temor. Eu tenho temor. Quando a gente tem temor, você até comentou que a gente erra sim. Só que o temor nos leva a reconhecer o erro e a corrigir os nossos passos. Então, quando a gente está debaixo da vontade do Senhor... O temor nos leva o quê, pastor? A corrigir, a reconhecer o erro e a corrigi-lo. A voltar atrás e iniciar de forma correta. Eu fiz aqui algumas anotações. Estava falando sobre reverência, né? Reverência é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a Deus. É colocar-se em posição de obediência e compromisso. A reverência nos conduz à adoração adequada e à conduta correta. E é uma consequência da devoção. Uma consequência da devoção. Vamos chegar lá. Quando eu olho para... Aí, Acabe chegou, pastor, chamou os profetas dele. Aí os profetas chegaram e falaram aquilo que ele queria ouvir. Sabe? Aí, simplesmente, Josafá falou, mas não tem nenhum profeta do Senhor. Olha a diferença. Vamos consultar o Senhor. Acabe vai chamar os profetas dele. O que eu vejo aqui? Eu vejo que Josafá, mesmo errado, ainda tinha temor, querido. Ainda tinha temor. E o temor nos leva a corrigir o erro. A pastora falou. Patrícia até colocou. O temor nos leva a corrigir o erro. E aí, você simplesmente olha para aquela situação. E Acabe não queria chamar, mas mandou chamar Micaías. Por que Acabe não queria chamar Micaías? Porque Micaías, ele falava a verdade. Micaías, ele não falava o que o rei queria ouvir. Micaías, ele falava o que o rei precisava ouvir. Sabe, querido, guarda que eu vou falar para você. O púlpito não é brincadeira. O púlpito não está ali, o microfone. O altar não é para você falar aquilo que alegra a coletividade. Não é para você fazer, para ter um alcance de estourar a quantidade de seguidores. Para fazer você ter quantos trocentos likes. Uma caixinha de promessa que só tem promessa. Cara, o altar não é para ser uma caixinha de promessa que só tem promessa. O altar é para você falar a verdade, para você viver a verdade. E a verdade, como nós falamos ainda há pouco, vai confrontar o teu dia a dia. E é para você chegar e você falar através da palavra. Porque a profecia verdadeira está na palavra. É através da palavra você dar destino. É através da palavra você corrigir. É através da palavra você levantar o caído. É através da palavra você repreender. Porque tudo passa pela palavra. Mas Acabe, ele queria só ouvir as coisas boas. Pensa naquela pessoa que só quer ouvir coisa boa. Vai só para receber bênção. Vai só para receber. Tá todo errado, tá toda errada. Mas levanta a mão, meu pai. Deus está falando comigo, Deus vai me dar, eu vou comprar, eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou isso, eu vou... Existem pessoas que só querem ouvir isso. Mas que quando ouve, você está errado. Você se continuar nesse caminho, você vai morrer. Você se continuar nessa escolha, você vai perder tudo que você tem e a tua casa vai pelo mesmo caminho. Quando ouve isso, opa, isso não é para mim não. Eu não quero. Ignora os porém. Eu ignoro, isso aí eu não aceito não. Eu aceito até aqui. Aqui eu não aceito. Acabe, ele estava vivendo esse conflito. Por isso que ele não queria Micaías. E aí chamaram Micaías e já deram um papo, Micaías. Mas é o seguinte, é para tu falar que o rei tem que ir para a batalha. Micaías, o papo é reto aqui, é para você falar isso e isso e isso. Micaías estava ali, para me falar, tá bom.
Olha só, querido. As pessoas sabem quando as coisas estão erradas. O meu filho mais velho, Miguel, ele chega, tô eu e a pastora assim no nada. Aí a gente olha pra ele. Aí ele, o que foi? O que foi? O que foi? O que eu fiz? Porque ele sabe que fez alguma coisa errada. Então criança já tem aquele instinto, né? Já sabe. Aí quando... o pessoal tá olhando pra você, Isso... aí ele... Não é que vocês estão me olhando meio assim? Meio assim, tá olhando meio assim, mas é sempre. Aí, de volta e meia, ele passa, e aí, tá tudo bem? E aí, pai, tá tudo bem? E aí, mãe, tá tudo bem? Só que aí, quando eu olho pra Acabe, eu vejo que Micaías chegou. E Micaías já recebeu a planta do negócio. Te dá a planta, o papo é esse, Micaías. Aí perguntou Micaías, aí Micaías falou assim, é pra falar o que tu mandou? Tá bom. O rei, vai que você vai ser vitorioso. Acabe, lembra da história do Miguel? Acabe, ele me chega e fala assim, para com isso. Fala a verdade, eu quero ouvir a verdade. Aí Micaías fala, você quer ouvir a verdade? Você vai morrer. Se você for, tá morrendo, não é pra tu ir. Não é pra ir. Tá tudo errado, tá tudo no erro. Isso gerou uma comoção, gerou um barulho gigantesco. Mas eu não vou entrar na questão do barulho, eu vou entrar na questão do posicionamento de Micaías. A pessoa, quando ela é temente a Deus, ela entende que ela não fala o que tem que agradar as outras pessoas, que ela precisa entregar o que agrada a Deus. O temor a Deus te faz entender que você não tem que cantar música para agradar A ou B, você não tem que se vestir na moda para agradar A ou B, não importa se a igreja é preta, roxa, lilás, vermelha, você não tem que entrar numa vibe, no modismo para agradar, você não tem que entrar no modismo para ter número. Você tem que fazer, porque quando você tem essa visão, você está abrindo mão do temor. Porque com o temor, a tua igreja pode ser preta, vermelha, roxa, Deus vai fazer a obra. Com o temor, querido, pode ter 10 membros e Deus vai fazer um milagre extraordinário. Com o temor, tudo vai para frente. A igreja avança, é com o temor. Por isso que eu falei no início, o temor é primordial para manter a vida da igreja no altar. Um pastor, ele precisa levar a igreja a entender a necessidade da busca do temor. O temor é mais importante do que ficar ensaiando para cantar música bonitinha. Nós precisamos ter temor, porque se eu não tiver temor, eu desvalorizo a graça que é o favor não merecido, o sacrifício de Cristo. Então Micaías, ele deu uma barulheira tão grande que ele foi até preso depois. Ele foi criticado. Por quê? Porque ele simplesmente abriu a boca para falar a verdade. É isso, nesse tempo que a gente está vivendo de Covid, querido. Principalmente, Deus está contando com adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra verdade é muito forte. Se eu não sou temente a Deus, eu não sou verdadeiro. Porque só Deus sabe como é que está o seu coração. Lágrimas podem rolar dos seus olhos, as mãos levantadas, você pode virar no manto. Mas Deus sabe como está o teu coração. O salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Por quê? Porque um coração só é quebrantado, só é contrito quando ele é reverente, quando ele reconhece a soberania de Deus, quando tem temor. Vocês estão me entendendo, querido? Amém? Pastor, palavra dura, me perdoe, querido, mas é a imersão de hoje. Nós estamos falando sobre temor. Esse temor levou Micaías a andar está num patamar. Como a pastor, o senhor está falando de patamar, mas eu não vejo muito de Micaías na Bíblia. Vou falar para você, querido. O homem, ele ouve diversas vozes. Eu costumo falar na nossa casa que eu ouço 3 vozes: a voz de Deus, a voz do inimigo das nossas almas que vem para matar, roubar e destruir, e a voz do coração, sabendo que o coração do homem é enganoso. Nem tudo que alega o teu coração é de Deus, principalmente sentimentalmente falando, né, pastor? Sim, o coração do homem é enganoso. Nem tudo que alega a tua alma satisfaz os desejos do seu corpo, alega o coração de Deus. Precisamos entender essa palavra. E aí, simplesmente, quando eu olho para isso, eu vejo que Micaías, ele tinha intimidade
para saber a voz que ele estava ouvindo. Micaías, ele tinha discernimento. Micaías, ele tinha governo. Porque, olha só, Micaías tinha tanto governo, pastor, que mesmo sendo criticado por Acabe, Josafá pediu um profeta do Senhor. E quem foi lembrado? Micaías. Micaías. Porque Acabe sabia que Micaías, mesmo não alegrando o coração dele, era profeta do Senhor. As pessoas têm que olhar para a tua vida e não ver com aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que fala aquilo que você precisa ouvir. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é uma mulher, que você é um homem que fala aquilo que elas precisam ouvir, vindas de Deus. Eu costumo falar lá na nossa casa: Deus, eu sei o que eu quero, a pastora sabe o que ela quer, mas Deus sabe, é o que nós precisamos. Você sabe o que você quer, mas quem sabe o que você precisa é Deus. Porque quando você coloca na frente o que eu quero, o que você quer hoje é uma coisa, amanhã você vai querer outra coisa. Mas o que você precisa para hoje é o que vai fazer você andar em lugares altos, querido. E Deus sabe o que você precisa. E aí, para a gente poder finalizar, eu olho para Josafá e olho para Micaías, eu vejo que os dois têm algo semelhante, pastor. Os dois têm uma vida de devoção. Sabe, tem um que eu super indico, a equipe da Cultura do Reino do Céu, do pastor Davi Fernandes. Querido, é uma bênção. E eles estão fazendo, até o pastor Anderson conhece também, eles estão fazendo um trabalho focado na questão de devoção, né? Mas o que é devoção? Porque quando eu falo que Josafá ele tinha devoção, que eu digo que Micaías ele tinha devoção, e isso tem faltado no dia a dia das nossas igrejas, a devoção é apego sincero e fervoroso a Deus. Devoção é apego sincero, fervoroso a Deus. Um exemplo de devoção, para ficar claro a explicação, o significado: Paulo, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já não tenho mais a minha vida como preciosa. É uma vida, são homens que tinham vida de devoção, sabe? A pastora deu um exemplo no Novo Testamento, a gente está falando do Velho, deu um exemplo do Novo. Jesus, ele deu um exemplo de devoção. Aí você vai falar assim: pastor, como assim? Porque a devoção, guarda o que eu vou falar para você, a devoção te faz ser próspero. Pastor, como? A Bíblia diz que Josafá, ele era próspero, e as pessoas de outros reinos iam até ele para pagar tributo. Por quê? Porque ele era louro, lindo, bonito? Não! Porque a vida dele era uma vida de devoção. Paulo teve uma vida de devoção. Como, pastor? Até hoje se fala do apóstolo Paulo. Timóteo cresceu espiritualmente porque via a vida de devoção de Paulo. Onésimo mudou radicalmente porque viu a vida de devoção de Paulo. Filemão aceitou Onésimo de volta porque viu a vida de devoção de Paulo. As pessoas precisam olhar para mim e para você, querido, e ver uma vida de devoção. Uma vida de devoção para Deus faz uma vida de testemunho. As pessoas hoje estão perdidas, desesperadas, estão cheias de medo e de dúvidas. Mas o que vai fazer essas pessoas olharem e ver em você esperança é a tua devoção para com Deus. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar assim: poxa, tá ruim para todo mundo, mas você só anda sorrindo por quê? Porque eu temo a Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu quero sorrir como você, eu quero a receita desse bolo que você come. Olha o bolo aqui, ó. Eu quero beber da água que você está bebendo, comer do pão que você come. Eu como o pão vivo que desceu do céu. A devoção ela é motivada pela fome e sede de Deus. Que coisa linda, pastora. Devoção
Irmã Patrícia, coloca aí para mim, por favor. Essa é a frase que você pode botar a hashtag devoção é motivada pela fome e sede de Deus. Pela fome e sede de Deus. Tempo, meu amado, tempo devocional é primordial em tempo de Covid. Tempo de Covid, antes de Covid, depois. Tempo devocional. Pastor, o que é tempo devocional? Hoje no vídeo, se você parar para ver, eu falei para você no final, foi no final, né? Ora com a tua família. Ora, culto doméstico. Isso é tempo devocional. Tempo devocional é o tempo que você tem intimidade com Cristo. É voluntário, né? Você tem que querer. Você quer um exemplo bíblico, fora do que nós já falamos? Jesus. A palavra nos mostra, pastor, que Jesus, ele de tempos, ele se afastava da multidão, se afastava dos discípulos, para poder ter um tempo de devoção com o Pai. Se afastavam? Se afastavam de quem? Da multidão. Se afastavam dos aqueles discípulos. Que estavam diariamente ali lado a lado com ele, mas ele ia para o seu secreto. Querido, você precisa ir para o teu secreto. Ei, você precisa ir para o teu secreto. Palavras de YouTube são excelentes. Cultos do Face são excelentes. Nos alimentam, nos fortificam. Mas nós precisamos ter o nosso próprio tempo de secreto com Deus. Um tempo de intimidade. Um tempo devocional com Deus. Eu preciso demonstrar a minha fome, a minha sede por Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Esse estudo que nós faremos sábado agora, você que chegou depois, sábado agora, inicia o nosso estudo da Bíblia. Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Você que ainda não se inscreveu, é gratuito, é 0800. Entre em contato com a diaconisa Sandra, coisa linda, minha tia. Entre em contato com ela, dá o seu nome e se inscreva, que vai ser sábado agora no presencial. O estudo da Bíblia. Eu preciso entender que uma vida de devoção passa por sacrifício. Eu preciso sacrificar algo para ter uma vida de devoção. Porque se eu não tenho uma vida de devoção, eu não vivo o primeiro mandamento. Se eu não tenho uma vida de devoção, eu não vivo o primeiro mandamento. Pastora, lê para mim, por favor. Mateus 22, 37. Tem muito papel aqui também. Mateus 22, 37. Se eu não tenho uma vida de devoção, eu não vivo o primeiro mandamento. Mateus 22, 37. 22, 37. Isso. Vamos lá. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Só um momento, pastor. Vida devocional. Lê para mim, por favor, Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Meu amado irmão, falar que eu amo a Deus é lindo. Mas mostrar isso está sendo difícil nos dias de hoje. Nesse tempo que muitos foram livres da morte, eu ainda vejo pessoas que estão valorizando mais os seus prazeres pessoais do que a casa de Deus. Pessoas que estão valorizando mais os seus desejos, as suas metas, as suas vontades do que Deus. Cadê a devoção? Cadê o amor ao primeiro mandamento? Foi esse amor que fez Josafá ser próspero. Foi esse amor que fez Micaías ter governo e autoridade. Foi esse amor que fez Paulo ser um exemplo ao ponto de falar: sede meus imitadores, como eu sou do Pai. Essa devoção, pastor, entenda, essa devoção fez Paulo ir até o terceiro céu. Chegar hoje, todo momento de ceia, você abre a Bíblia no mesmo livro, a carta de Coríntios, Paulo apresentando como é feita a ceia. Paulo estava lá na Santa Ceia, nos Evangelhos? Não. Mas essa graça que Paulo teve foi devido à sua devoção. O povo perece por falta de conhecimento, por falta de vida devocional. Queridos, nós precisamos ter a vida de devoção. Osés fala sobre isso. O povo perece por falta de vida de devoção. Eu preciso ter a ver. Aí a gente começa a ver que muitos casamentos estão tendo problema. Eu começo a ver que muitos filhos estão tendo problema.
Pastor, o senhor está falando isso que a sua casa não tem problema. O que quiser é eu, né? Temos contas, temos estresses, mas nessa casa é uma casa de devoção, uma casa devocional. É uma casa que Jesus nos ajuda e nos orienta. Que a tua vida, que a tua família seja fundamentada na devoção que você precisa ter a Deus. Não adianta você cobrar do teu filho, cobrar da tua mãe, cobrar da tua filha, cobrar do teu pai, se você não der aquilo. Isso que eu estou falando para você, não é para você falar assim, então vou fazer isso que eu vou membrar lá na Batista Nova Jerusalém, na Taquara. Se você quiser membrar, você vai ser bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa igreja é pequena, o número é bom, não é? Mas isso daí não nos garante aquilo que a gente está buscando. O que nos garante, aquilo que nós buscamos, é uma vida de devoção. Uma vida de devoção é uma vida com Cristo sendo centro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O primeiro mandamento é que Cristo precisa ser o centro. Uma vida devocional. Atenção, igreja. Eu estava conversando com o pastor Márcio domingo após o culto, e ele falou algo que eu guardei, que é muito forte comigo. Ele chegou e falou assim: pastor, as pessoas saem do culto, recebem uma palavra, um culto abençoado, durante 1, 2 horas, fica aqui, chega em casa, gasta 4, 5 horas vendo Fantástico, vendo Record, vendo jornal disso, que só tem desgraça, aí acaba desmotivando. Sabe, amado, nós estamos perdendo muito tempo focados nas desgraças que está o mundo. Estamos perdendo tempo. O tempo que a gente fica focado olhando essas desgraças, nós poderíamos aumentar a nossa devoção. Pastor, só está falando para mim ser bitolado? Não, não estou falando para você ser bitolado, não. Eu estou falando para você valorizar a tua posição de filho. Valoriza a posição de filho. Valoriza a paternidade. Tenhamos uma vida de devoção. Eu aprendi algo esses dias, pastor, que é assim, ó, querido. Essa caneca aqui é minha. Tá entendendo? Nem deixa eu usar. Ô, meu pai. Essa caneca aqui é minha. Essa caneca é minha. Mas quando eu entrego para Deus, Deus se apossa dela. E Ele faz o que Ele quiser com essa caneca. Aí quando Ele se apossa, até tirar ela de você. Ele pode até tirar de mim. Quando Ele se apossa, é dele agora. O que eu aprendo com isso? Uma vida de devoção é aquilo que a senhora falou, que Paulo disse: a vida agora já não é mais minha. Eu não vivo de acordo com os meus sonhos. A minha meta não é mais viagem. A minha meta não é mais ter uma conta gorda no banco. A minha meta agora é satisfazer os desejos do Pai. A vida já não é mais minha. Desde o momento que você aceita Jesus, querido, teu livre-arbítrio acabou. Acabou. Você já determinou o que você quer. E não tem volta, não tem volta. Então entenda, uma vida de devoção é uma vida voltada para Cristo. Não é uma vida voltada para o momento. É uma vida voltada para Cristo. A igreja precisa ter uma vida devocional para que juntos nós possamos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Amém? E aí a gente finaliza com um versículo muito conhecido, né? Você não precisa abrir, que eu vou resumir para vocês. Eu escrevi, está lá em Provérbios 9, capítulo 9, que vai dizer o temor, fala sobre o temor, que é o princípio de toda a sabedoria, né? E ele vai dizer assim: a sabedoria multiplica os seus dias. Não, a sabedoria multiplicará seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Você quer ter longevidade de vida? Vida devocional. Vou perguntar mais uma vez: você quer ter longevidade? Pastor, como assim? Você quer ter longos dias nessa terra? Você quer que os teus dias multipliquem, se prolonguem, independente da tua idade cronológica? Você quer? Então aumente a tua devoção a Deus. Porque quando você aumenta a tua devoção a Deus, você está sendo sábio. E isso faz com que os seus dias de vida sejam prolongados nessa terra. Agora, quando eu abro mão disso,
Se despreza a sabedoria, você vai sofrer as consequências. Se você abre mão da vida devocional, da devoção a Deus, se prepare, porque você vai sofrer as consequências. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Nós vamos orar agora. Tá? Quero agradecer a Deus pela tua vida. Estou colocando agora aí, ó, os dados bancários da igreja. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá? Vê se você vai conseguir colocar máscara. Se não conseguir, vai ficar no... Conseguiu? Isso, é o maiorzinho. Você botou esse? Vai entrar os comentários, nos comentários, mas eu quero pedir a você, querido, que Deus abençoe a tua vida. E eu quero te pedir. Acho que isso vai ficar cortado. Vai ficar cortado? Eu quero te fazer um pedido. O meu pedido é: obrigado. Obrigado pela tua lealdade. Meu pedido é que o Espírito Santo ele continue agindo através da sua vida, para a glorificação do nome do Senhor, aquele compromisso que nós tínhamos, eu falei semana passada, pela misericórdia de Deus, a igreja conseguiu honrar. Muito obrigado pela tua lealdade, pelo teu comprometimento, muito obrigado. Mas aí os dados bancários, se você quiser fazer uma oferta, o dízimo, pastor, eu quero fazer um Pix. Ó, a chave do Pix é o CNPJ da igreja. É o CNPJ. Ficou. Depois eu pedi para a pastora fazer um maiorzinho, para botar aqui. Mas eu quero te agradecer. Tá nos comentários direitinho. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Você tem sido um instrumento de Deus para a glorificação do nome do Senhor e para que o Evangelho, o nome de Cristo, seja manifesto dia após dia. Você está sendo um cooperador. Você está sendo um cooperador. Então eu quero agradecer a Deus. Minhas tias, muito obrigado. Eu chamo de tia porque eu tenho um carinho muito grande, né? Tia Neide que está aí, outras tias que eu chamo todo mundo de tia lá na igreja, né, tia Wanda? Então muito obrigado pelo carinho. Agradeço a cada irmão que é lá da casa, aqueles irmãos que eles não congregam lá, mas semeiam na terra a recompensa para a obra das mãos de vocês. Daí os dados bancários. E nós vamos orar agora não só pela tua igreja, não só pelas tuas finanças, mas eu sei pessoas que estão assistindo que são de outros ministérios, mas todas as igrejas têm conta para pagar. Todo mês que não paga. E a conta de luz não é barata. Eu cheguei na terça-feira lá na igreja para a gente poder fazer chamadas para vencer, estava a conta de luz. Quando eu olhei o valor da conta de luz, nossa, e não chegou nem a bandeira vermelha ainda. E já está lá em cima, está mais do que mês passado. Nós voltamos com a sala das crianças, e então é ar-condicionado para as crianças direto, é alimentação, entre outras coisas. Então conto muito com a ajuda de vocês. Pastor, eu quero ser um colaborador, eu quero ajudar, eu quero fazer um voto, eu quero ajudar com as crianças, como é que eu faço? Procure a diaconisa Sandra, que é a nossa secretária, tá? Nossa não, a secretária da igreja, nossa secretária não, da igreja, né? Do Reino de Deus. Procure a diaconisa Sandra, esposa do pastor Jorge, conversa com ela. Ela vai tratar direto com vocês, porque nós não colocamos a mão em dinheiro, nós não ficamos sabendo de nada. Eles são responsáveis. Deus vai dar instrução. Amém? E Deus abençoe a tua vida. Feche seus olhos aí, vamos olhar para as tuas finanças. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Muito obrigado por esse tempo de instrução que nós precisamos aprender a viver uma vida de temor, ter uma vida de devoção. Coloca agora diante de ti a bolsa apostólica da tua igreja. Senhor, tu sabes os compromissos financeiros, tu sabes, Senhor, as ações sociais, tu sabes tudo aquilo que fazemos e aquilo que temos que honrar, os compromissos. E tu sabes os sonhos que a tua igreja tem. Mas eu te suplico, Pai, abençoa não só a nossa igreja, mas todas as igrejas que pregam e vivem a verdade. Abençoa cada pastor, cada pastora. Abençoa com uma unção administrativa. Levanta ajudadores que invistam no teu reino, porque tu usa o homem para o bem do próprio homem. Que esse tempo, ó Pai amado, muita coisa possa ser rompida. As pessoas possam romper com a dificuldade de dizimar, romper com o medo de ofertar. A oferta, o dízimo, aponta para a lealdade. E o Senhor está à procura de pessoas leais.
se eu tenho uma fé ativada, se eu tenho uma fé viva, eu sou leal à tua palavra. Então nos ensina a sermos fiéis, Senhor. Ó Pai amado, olha, porque Josafá foi próspero. Ó Pai amado, vida de devoção, Josafá foi próspero. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de riquezas, mas eu falo para que todos nós tenhamos o suficiente para não envergonhar o teu nome, e para que possamos dizer que o Deus de Israel é o Deus que supre todas as nossas necessidades, a cada detalhezinho, todos os detalhes, o Senhor supre em glória para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Abençoa em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Meu querido, minha querida, estamos terminando. Lembrando, domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 horas. Online. Se não vou falar quem vai dar aula dominical domingo não, fica atento, porque vem coisa nova por aí. Então, domingo, aula dominical, 10 horas da manhã, tá? Culto de celebração, domingo, a partir das 16h30, presencial. E sábado agora, 16 horas, né? Presencial, estudo da Bíblia. E sexta-feira essa é a aula dos jovens. Que Deus abençoe a tua vida. Calma aí. Perdão. Não esqueçam de fazer a inscrição das crianças. Isso, né? Diaconisa Angélica. Se você, papai e mamãe, ainda não entrou em contato com ela, entre em contato, dê o nome do seu filho para reservar a vaga deles, porque nós estamos limitando a 5 crianças para que a gente consiga cumprir as normas e as regras da OMS, para manter o seu filho e sua filha seguras, as professoras também. Nós estamos empenhados para que a busca ao nome do Senhor seja com segurança, para que ninguém deixe de buscar ao Senhor presencialmente, porque é muito importante, querido. Então não deixe, dentro das suas possibilidades, se você pode presencialmente, no domingo às 16h30, esteja lá conosco. Para que você possa louvar o nome do Senhor. Mas não estar presencialmente não significa que você não estará na sua casa, com a sua família, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Se você não tem como ir, nós entendemos, nós compreendemos, mas não deixe de estar online, juntos como um corpo de Cristo, adorando e louvando ao nome do Senhor. Aí o que você vai fazer domingo? Você prepara, coloca aquela roupa. Você que vai ficar em casa, coloca aquela roupa, como se você fosse sair para aquele perfumão, né? Passa os negócios no cabelo e fica em casa, assiste culto. E você que vai na igreja, não se esqueça, mulheres, vocês são princesas lindas, homens, vocês são príncipes lindos, perfumados, tudo para a glorificação do Rei da Glória. O nome dele, Jesus, ele merece. Tia Irã, que Deus abençoe a tua vida, feliz aniversário. Tia Irã é a mãe do pastor Márcio, do Gustavo, que é a luz de Cristo, a avó da Duda, do Rafinha, do Samuelzinho, né? Do Daniel, que é a luz de Cristo, que seja estabelecida sobre a tua vida, Tia Irã, que você seja abençoada, parabéns pela sua família, amém? Meu amado irmão, que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite de paz, que a luz de Cristo envolva toda a sua casa. Eu quero te ver em breve, em nome de Jesus. Se essa live abençoa a tua vida, compartilha no Face. Pastor, eu quero compartilhar no YouTube. Daqui a pouco, Cadu, meu cunhado, Super Cadu, Cadorás, estamos juntos. Ele vai colocar no YouTube, na página do YouTube, Nova Jerusalém Taquara. Entra lá, compartilha, dá um like, que é importante para multiplicar e essa palavra seja abençoada. Amém? Deus abençoe. Fique em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e a igreja do Senhor que busca uma vida de devoção a Deus em uma só voz diz amém. Que Deus te abençoe. Somos família, somos igreja. Paz. Noite abençoada. Beijo para cada um de vocês. Muito obrigada por estarem conosco.